Oi pessoal, eu então sou a Alessandra, nova estagiária de vocês de matemática, e vou explicar um pouco sobre como funciona o GeoGebra, que é um aplicativo, ou também pode ser usado no site, né? De geometria, de funções, de tudo, dá para fazer muita coisa nele. E como eu acho que ele vai ser muito útil para nossas aulas, então a gente vai aprender a mexer nele um pouquinho, tá? Quem quiser pode baixar ele no computador, mas também tem como mexer ele online, né, no site do GeoGebra mesmo. E aí eu vou ensinar então como que vocês podem abrir lá o site, mexer nele. E é isso, né? Espero que vocês gostem. Vamos lá. Então a gente aqui no Google mesmo, né, vamos colocar GeoGebra. Pesquisando então o primeiro link, tá? Aplicativos matemáticos gratuitos. Então aqui a gente pode, além de usar o GeoGebra em si, a gente também pode criar aplicativos com o GeoGebra. Por isso que, se a gente vier aqui em materiais didáticos, ó, a gente consegue encontrar materiais que outras pessoas fizeram pelo GeoGebra. Mas isso a gente vai ver depois, tá? Primeiro aqui o que vocês podem fazer é entrar. Vocês podem usar qualquer conta do Google, Facebook ou também criar uma conta pelo e-mail. Mas isso não importa muito, se vocês não quiserem colocar a conta de vocês, não é obrigatório. Você pode usar sem colocar conta. Por que é bom utilizar conta? Porque às vezes vocês podem salvar trabalhos. Então, se você utilizar uma conta, tudo que tu fizer no GeoGebra você vai conseguir salvar. Assim também como baixar aplicativos aqui embaixo, você vai conseguir fazer download. Se você quiser usar só um tipo de GeoGebra específico, né? Usar ele em 3D ou usar uma calculadora gráfica, que daí é mais para funções, ou usar só para geometria, tu pode baixar qualquer um desses três. Mas se tu quiser todos eles juntos ao mesmo tempo, então tem que baixar o GeoGebra Clássico 6. Ou 5 também, mas o 6 é uma versão um pouco mais aprimorada, né? É gratuito, dá pra instalar tranquilamente, ele é bem rápido de instalar. Mas como eu falei, não precisa instalar no computador, pode usar ele online. Então vamos começar aqui. Em cima a gente pode escolher qual tipo de GeoGebra a gente vai usar. Como a nossa aula vai usar bastante triângulos, né, que é relações métricas dentro do triângulo e retângulo, então a gente vai em geometria. Então ele abre a tela do GeoGebra Geometria. Ó, assim que ele carregou, a gente tem então essas ferramentas aqui. Essas mesmas ferramentas elas estão na versão download, só que elas ficam aqui em cima. Bom, vamos dar uma olhada então nesses botões todos que tem aqui. O primeiro então é para mover a tela, a gente usa esse botão mover para mover a tela como a gente quiser. Aí assim que a gente clica em outra coisa, aqui embaixo tem esse botão roxinho que volta para a função mover. Porque o tempo todo a gente vai desenhar coisas e vai querer modificar o lugar das coisas que a gente está desenhando, né? Então o tempo todo a gente vai querer voltar para esse mover aqui. O ponto é o ponto, a gente clica aqui, cria quantos pontos a gente quiser. O segmento é um segmento de reta, ele vai criar uma linha entre dois pontos quais você quiser. Você não precisa, inclusive, ter feito os pontos, você pode fazer o segmento aonde você quiser. A reta, ela é infinita, então com 2 pontos ela vai fazer uma reta totalmente infinita, também onde a gente quiser. O polígono a gente vai fazer através dos pontos. Tudo que a gente fez e quiser desfazer, é só clicar aqui em cima. Tudo que a gente for fazendo, ele vai desfazendo. Vamos tirar então alguns pontos. Deixei só 2 pontos. Eu acho que o polígono vai ser uma das ferramentas que a gente mais vai usar. A gente pode então utilizar os pontos que já estão aqui, ou então fazer novos pontos para criar o nosso polígono. Agora que a gente criou o nosso triângulo, a gente clica aqui em mover e podemos mover ele para qualquer parte da tela que a gente quiser, ou também mover a tela em si. Mas a gente também pode criar outros polígonos, não necessariamente triângulo, a gente pode criar quantos lados a gente quiser. E com o círculo, a gente escolhe o centro e o raio que nós quisermos também. Quando a gente clica em mover aqui, repare que a gente pode mover os pontos que a gente também criou. Como eles não estão em nenhuma reta, a gente criou eles no espaço vazio, a gente pode mover eles da forma como a gente quiser. Então pensem, ó, isso aqui também isso aqui pode não parecer, mas também é um quadrilátero. O círculo a gente pode aumentar ou diminuir, a gente pode mover o centro dele. Agora, se a gente criar um segmento e em cima desse segmento ou dessa reta criar um ponto, tá vendo que esse ponto agora eu não posso mover ele fora da reta. Como eu já criei esse ponto na reta, eu não posso mais mover ele para fora dela, diferentemente desses outros 2 pontos aqui. Como eu criei ele sendo o final dessa reta, ele que vai decidir onde o final dessa reta vai ser. Já esse ponto daqui, eu só posso mover ele dentro desse segmento. Então o GeoGebra também tem muito a ver com a construção, o modo como tu constrói os polígonos, os objetos geométricos, todos
todos os objetos geométricos que você for construir vai depender da forma como você construiu. Só que isso tudo é muito simples, né? Se a gente clicar aqui no botão mais, a gente tem muito mais outras opções para a gente fazer diversos outros objetos geométricos. Então vamos limpar tudo isso aqui que a gente fez. E agora eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante. Vamos criar então uma reta qualquer. Certo? Como eu comentei antes, agora, como a gente criou esses dois pontos de forma aleatória, eu posso clicar e mover eles do jeito que eu quiser. E ao mesmo tempo, movendo a reta do jeito que eu quiser também. Aqui, ó, na função reta perpendicular, a gente pode criar uma reta perpendicular a essa reta daqui. Então, clicando aqui na reta perpendicular, a gente clica na reta. E agora a gente criou essa reta perpendicular, a gente só precisa clicar em qualquer outro lugar que a gente queira deixar essa reta. Então, cliquei aqui em cima, é aqui que eu quero deixar essa reta, por exemplo. Agora, esse ponto C que está lá em cima, eu também criei de forma aleatória, certo? Então, se eu clicar e mover ele, eu vou mover a minha reta junto. Eu posso mover ele dentro da minha reta, mas também posso mover onde a minha reta vai ficar. Agora, se eu clicar aqui no ponto e fizer um ponto exatamente nessa intersecção, esse ponto ficou cinza, tá vendo? Significa que se eu tentar mover ele, eu não vou conseguir. Ele está fixo ali. Assim como eu também posso fixar outros pontos, ó. Fixar objeto. Assim que eu cliquei em fixar, eu também não vou conseguir mover esse objeto daqui. Agora eu posso desafixar e mover o objeto. O que acontece? Eu criei esse ponto aqui de uma forma que ele não pode sair dessa intersecção, porque eu criei ele já dentro dessa intersecção entre essas duas retas. Então, por isso que eu não posso mover ele daqui. Agora, vamos fazer um ponto nessa reta, e a partir desse ponto, vamos criar outra reta perpendicular. Então, eu quero criar uma reta perpendicular a essa, e agora eu escolho exatamente esse ponto. Você consegue enxergar que a cor dos pontos são diferentes? O que acontece? Esse ponto aqui, eu criei ele de forma fixa. Esse aqui, eu criei ele fixo nessa reta, então eu posso modificar qual o lugar que essas retas vão se tocar. Então agora que eu criei esse monte de reta, esse monte de ponto, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui em polígono e criar triângulos. Bom, criei um triângulo, mas agora como é que eu sei que esse triângulo é retângulo? Com o GeoGebra, uma outra coisa bem interessante do GeoGebra também é medir. A gente pode medir o ângulo, a distância e a área das coisas que a gente quiser. Quais sejam essas coisas, ou polígonos, qualquer coisa que a gente quiser medir, é só clicar uma dessas coisas aqui. Por exemplo, se a gente clicar aqui no ângulo, vamos tentar ver se essa reta que a gente criou realmente é perpendicular. Claro que como a gente está usando um sistema, é bem provável que seja, né? Mas a gente tem que medir. Então a gente clica em 3 pontos, começando desse ponto aqui, clicando no ponto do meio, que é o ponto em que a gente quer ver o ângulo, e o ponto de cima, que é o ponto que fecha o lugar do ângulo, certo? Então vamos ver aqui, ó, exatamente 90 graus. Agora, para calcular a área desse triângulo, eu simplesmente clico aqui em área e clico dentro do triângulo. Pronto, já sei a área desse triângulo. Agora eu quero saber a distância da hipotenusa. Então eu clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto, ele me dá a distância da hipotenusa. E assim a gente pode ir fazendo com várias outras coisas. Outra coisa bem interessante também é o semicírculo. A gente pode criar um semicírculo qualquer. Vamos criar então outra reta através desse semicírculo. Então a gente criou um semicírculo e uma reta. Então tudo isso faz parte do GeoGebra. Então se vocês quiserem entrar no site do GeoGebra, dar uma fuçada, brincar um pouco de construir coisas, de construir retas e polígonos do jeito que vocês quiserem. Também dá para construir com compasso, dá para construir arcos, dá para construir... Uma coisa interessante também é que se você quiser criar polígonos regulares, ou seja, que tenham todos os ângulos e os lados iguais, é só você clicar aqui, ó, polígono regular, você vai criar o tamanho do lado que tu quiser, ele vai te pedir quantos lados você quer. Bom, eu quero 19 lados. Vamos ver... Bom, ele criou essa coisa aqui, vamos então mover ela pra gente dar uma olhada melhor. É quase um círculo. Então é isso, gente. O GeoGebra dá para usar para bastante coisa. Aqui do ladinho ainda tem uma calculadora que tudo que vocês criarem, né, de ponto, de reta, tudo vai estar computado aqui. Então vocês querem achar o ponto A, pode clicar aqui que ele vai selecionar. Então isso foi uma pequena introdução
do GeoGebra que a gente vai utilizar nas aulas. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vão lá dar uma olhada nele. Então agora vamos para a próxima videoaula, que é sobre relações métricas no triângulo retângulo.